Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Kleber Oliveira Veloso, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Na mesma universidade, ele fez 2 especializações ou pós-graduações lato sensu. Tem mestrado em Direito pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Também lá ele fez doutorado em Direito, então ele é também doutor em Direito. E voltando ao Brasil, ele fez um pós-doutorado. Então ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Podemos dizer que o Dr. Kleber é pós-PhD pelos conceitos anglo-saxônicos ou pós-doutor para os conceitos latinos. Eu conversaria com o Dr. Kleber, que é professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Universidade Federal de Goiás e especializado, inclusive, em Direito Militar. Mas vamos falar, professor Kleber, os livros que você já publicou. Eu publiquei 3 livros, todos 3 na área do direito. Um primeiro livro eu faço um rápido ensaio sobre o direito internacional e a extradição. Um segundo livro eu participei em coautoria com alguns professores sobre direito tributário. E o terceiro livro é um livro sobre a extradição no sentido literal da palavra, ou seja, os tratados de extradição que o Brasil celebrou com os vários países, inclusive países europeus, e também como é que esse instituto se desenvolveu nas constituições brasileiras até a Constituição de 88, que nós estamos vivenciando. Esse livro de direito extraditório, inclusive, contém citações em diversas línguas, inclusive em russo. Na sua página na internet, você tem um diálogo com seus alunos e com o público em geral, falando especialmente de direito, mas, sobretudo, publicando artigos da área jurídica. Fale para nós, por favor, sobre esta página. Essa é uma página na internet, www.kleberveloso.com.br. É uma página onde estão lá uma boa parte dos artigos e tem lá também os livros que, se as pessoas quiserem visualizar lá, terão oportunidade de fazê-lo por intermédio dessa página, E é onde a gente faz um feedback aí com o corpo docente das universidades com as quais nós temos a oportunidade de trabalhar. O Dr. Kleber é uma das pessoas mais inquietas que eu conheço. Além de ser tudo isso que foi dito, ele ainda edita a revista Odisseia da Medicina, que é uma das raras publicações, ou pelo menos uma das melhores publicações da área de medicina no Brasil. Fale para nós, professor Kleber, sobre esta revista. O projeto Odisseia da Medicina, ele saiu ano passado, é uma ideia que foi amadurecida com muito cuidado, com muito zelo, e no sentido de levar às pessoas, aos leitores, o que tem de avanço na medicina e essas mudanças pós-modernas que a medicina, não só brasileira como estrangeira, está experimentando. E a revista traz aqui vários artigos, é uma revista bilíngue em português e em inglês, e também uma revista que o artigo de capa, eles, além de sair nos idiomas português e inglês, sai também, por ser artigo de capa, no idioma francês. É uma revista com circulação nacional e também com circulação internacional, em particular em Londres, em Atlanta, nos Estados Unidos, em Portugal, no Porto, e na Itália, em Firenze. Portanto, é uma revista que busca levar ao público esses avanços da medicina e escritos por profissionais dos diversos segmentos das áreas aí da medicina, dermatologia, urologia, infectologia, etc. Professor Kleber, nesta revista, número 2, você publica um artigo envolvendo o transtorno da personalidade psicopática ou referente à sociopatia. É um tema muitíssimo interessante, um artigo muitíssimo bem feito, e eu gostaria que você comentasse sobre esse tema para o nosso telespectador. O transtorno da personalidade psicopática, ou sociopatia, também conhecido na literatura médica, isso é um tema de trabalho do meu pós-doutoramento em Direito, e eu tive que estudar aí um pouco de medicina para concluir esse projeto. E essa personalidade psicopática é um distúrbio neurocognitivo que afeta aí uma parte da população brasileira, uma parte pequena, mas é um transtorno que ele compromete principalmente as relações sociais. Ou seja, a pessoa que porta esse distúrbio,
ela tem um desencontro nas conexões elaboradas no sistema límbico e os lobos frontais, de modo que na ligação, nesse interregno aí, entre as amígdalas e que compõem o sistema límbico e esses lobos frontais, desculpe-me, há um desvio. E em função disso, a pessoa não consegue elaborar um conceito, digamos assim, mais correto do que seja o amor, do que seja a compreensão, do que seja a piedade. E às vezes, em função desse distúrbio neurocognitivo, ela acaba tendo um comportamento associal, um comportamento que traz aí uma série de implicações, inclusive implicações jurídicas, penais e civis, que ela até pode posteriormente responder pelo ato ilícito que ela vier praticar, mas que o fato de ela cumprir essa reprimenda não vai ter nenhum tipo de influência para corrigir o comportamento errado dela. Por quê? Em função desse déficit neurocognitivo. Então, esse desencontro das conexões, dessas sinapses feitas entre o sistema límbico, principalmente entre as amígdalas e os lobos frontais, cria essa dificuldade e a pessoa às vezes não consegue se inserir no conceito daquilo que é correto, daquilo que é coerente, daquilo que a sociedade rotula, que ela coloca como ideal, como coerente, como justo. Professor Kleber, e como que poderíamos descobrir um portador de um distúrbio? O portador de um distúrbio neurocognitivo dessa natureza, ele tem 3 estágios. Tem durante a infância, durante a adolescência, que aliás é um período em que o distúrbio mais se evidencia, e também já na idade madura, né? Então, no período da infância, geralmente a criança portadora desse distúrbio é uma criança que é agressiva, é uma criança que não respeita a autoridade dos pais, é uma criança que não tem um sentimento de caridade com os outros, enfim, ela tem baixa tolerância ao não dos pais, um imediatismo tremendo, enfim. E depois, já na fase da adolescência, começa aí a delimitar com maior claridade, com maior clareza, esse distúrbio. E aí o adolescente, ele pode, inclusive nesse período, se envolver com drogas, né? Começa a questão das bebidas, não encontra limites para o seu comportamento e desrespeita os pais também, abandona o lar com uma certa frequência. E já também no período adulto, aí você vê que realmente a pessoa tem o transtorno e é preciso procurar tratamento. E a fase adulta, ela se caracteriza por uma cadência de comportamentos que a pessoa, por exemplo, a não honradez com os compromissos morais assumidos, com os compromissos financeiros assumidos, a dificuldade numa relação conjugal em função da multiplicidade de parceiros, né? A insensibilidade com o outro em relação à questão do amor, a falta de compromisso, a falta de estabelecimento de sentimentos de nobreza, de piedade com o próximo. Então ele não tem digamos assim, essa capacidade de perceber. Ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem a capacidade de compreender e de mudar o comportamento para se adequar àquilo que a sociedade estabeleceu como padrão. Então vamos falar em palavras rápidas. Se uma criança ou um adolescente está desobedecendo aos pais sem motivo aparente, além de nós classificarmos como uma criança mal educada, uma criança que não tem termo, como nós costumamos dizer aqui no norte de Minas, lá em Goiânia, em Goiás deve ter uma outra expressão para esta situação, mas poderia ser um início ou um indício de que a pessoa é portadora de um distúrbio? Poderia. Essa desobediência reiteradas vezes, seria interessante que os pais procurassem um psicólogo para saber o porquê disso e tentar aferir aí, inclusive históricos também de brigas escolares da criança lá na escola, desrespeito, desafeto com os colegas. Isso tudo aí já mostra uma cadência, hostilidade com animais pequenos. Então isso tudo mostra demonstra um comportamento de alguém que já tem aí traços do distúrbio, né? Então seria o profissional da área, um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, ele iria estar mapeando esse contexto e estaria esclarecendo aos pais o que realmente essa criança tem ou
seria ou não essa questão do distúrbio neurocognitivo. E nesse caso, professor, qual o tratamento que é indicado? Veja bem, hoje nós já temos aparelhos que fazem rastreamento cerebral. Então nós temos vários instrumentos aí de última geração que conseguem mapear o cérebro, né? E o cérebro de alguns psicopatas já foram mapeados topograficamente, inclusive localizado as áreas ali onde tem essas dificuldades, para que essas áreas possam ser estimuladas e que ele venha a mudar o comportamento em função da perfeição das conexões aí dessas sinapses entre as amígdalas e os lobos frontais. Então, hoje, o tratamento psicológico ele nem é adequado, primeiro porque não resolve, em função de a pessoa que porta esse distúrbio, ela não ser receptiva ao tratamento. Aliás, é até mais difícil, por quê? Porque ele passa a entender certas técnicas psicológicas e passa a aplicar. O psicopata, diferente do que muita gente pensa, é alguém inteligente, é alguém que raciocina de uma forma fria, calculista, mas raciocina. E isso aí pode comprometer bastante. E há na literatura brasileira e literatura mundial exemplos de pessoas que portam o distúrbio. Você disse que o tratamento psicológico pode não ser suficiente. Porém, um psicólogo pode dar o diagnóstico, Perfeito. O início, identificar. Portanto, se a pessoa tem um tratamento com um psicólogo e a informação de que a pessoa é portadora desse distúrbio, ele deve procurar, portanto, na sua opinião, um outro tratamento complementar? Ele deve procurar o tratamento psicológico, apesar de não surtir efeitos, porque se o distúrbio for descoberto no início, quando a pessoa ainda é criança, ele pode, por exemplo, a igreja, o ensino religioso, né? A educação, o tratamento psicológico, ele pode modular, mas se, por exemplo, a pessoa tiver traços indômitos, por exemplo, ele pode evoluir para algumas degenerescências, inclusive para o canibalismo, que é uma realidade. Então, se o distúrbio for descoberto quando ainda é criança, é possível modular e conseguir manter o distúrbio aí no nível que não vai agredir tanto a sociedade. Agora, se a pessoa já é adulta, já é praticamente um quadro psicologicamente reversível. Há também a possibilidade de cirurgias neurofrontotalâmicas, mas há uma proibição constitucional que proíbe aí uma série de penas e dentre elas isso aí seria uma espécie de pena, porque, como por exemplo, castração química, etc. Então, nesse particular ainda, nós não conseguimos chegar a um consenso. Para se ter uma ideia, 4% da população mundial sofre desse distúrbio, 1% do sexo feminino e 3% do sexo masculino. Aliás, diferença semiológica ainda não decifrada, apesar dos estudos filogenéticos desse distúrbio. Mas é uma questão que, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos chegar num consenso de modo a que o próprio governo estabeleça critérios para tratar essas pessoas, porque isso aí compromete e avança em todos os tecidos sociais. Bom, orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor, doutor, pós-doutor Kleber Oliveira Veloso, que é da Universidade Federal de Goiás, sediado em Goiânia, e ele falou sobre o transtorno da personalidade psicopática ou sociopatia. Foi um privilégio estar aqui com o professor Kleber, ao qual agradecemos, e pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque, em querendo Deus, neste mesmo horário, estaremos com um novo programa com assunto diferente.